A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Aqui é Dado Schneider, pesquisador e palestrante, membro profissional a mais do AAA Inovação, junto com Ricardo Amorim, Alan Costa, Arthur Igreja e Edson Mackenzie, trazendo para vocês uma palestra sobre marketing e vendas. No fim do dia, tudo é vendas. E como eu vou falar sobre vendas e marketing, eu gostaria de deixar claro algo que eu, em toda a minha história, minha trajetória como professor, eu fiz questão de dizer. Olha que eu fui da área de publicidade, que era bem ligada à área de marketing, e também fui muitos anos executivo de marketing. Eu sempre sustentei, ao contrário do que muitos publicitários que levantavam o nariz para o pessoal da área de vendas, e alguns caras e algumas mulheres de marketing que também olhavam com certo desdém para as áreas comerciais das empresas, eu sempre sustentei que a área de vendas deveria conter a área de marketing. Marketing deveria sempre ser subordinado a vendas, por um simples motivo. Marketing não é um estratagema, uma sacanagemzinha, como infelizmente ficou conhecido. A pessoa, quando quer fazer alguma coisa não muito legal, diz assim, estou fazendo meu marketing. Marketing é coisa séria, marketing é uma ciência. E marketing surgiu para ajudar nas vendas. Marketing categorizou, sistematizou ações para que o processo de vendas fosse melhor sucedido. Então, vendas contém marketing, e marketing está contido em vendas. Por quê? Porque no fim do dia tudo é vendas. E a função do marketing é fazer de tudo para que o cliente compre. Então, é muito mais fácil a gente vender quando o cliente quer comprar do que quando a gente tem que se esforçar para vender. Não é que vendas não exigem esforço e marketing não exige esforço, mas como é bom quando o cliente chega já querendo comprar. E aí a gente pode trabalhar só a questão do valor e não baixar preço. Por isso que eu sustento, eu afirmo e reafirmo que marketing deve ser subordinado às áreas comerciais das empresas. Por quê? Porque marketing é satisfação. A coisa mais simples para definir marketing é cliente satisfeito, foi feito um bom marketing. E eu tenho a minha definição de marketing, que eu acho que marketing é recompra. Quando a pessoa volta, é que realmente houve um bom processo de marketing. Por que recompra? Porque, às vezes, o comprador, o consumidor, o cliente esbarra em algo e compra por impulso. Agora, quando ele compra novamente ou quando ele recomenda a alguém, porque este conceito que eu desenvolvi de recompra para marketing, não necessariamente é a mesma pessoa. Se eu sei, por exemplo, que a minha mulher está interessada em uma blusinha preta de gola comprida, e eu vejo numa loja do shopping algo semelhante, e eu entro nessa loja do shopping e pergunto para a vendedora quanto que custa essa blusinha, e ela já querendo vender, eu digo, não, eu só queria saber o preço. Quando eu chego em casa e falo para minha mulher, olha, na loja tal, do shopping tal, tem uma blusinha que é a sua cara. Quando a minha mulher entrar nessa loja e comprar essa blusinha, aconteceu a recompra. Porque quem comprou primeiro fui eu. Eu comprei a ideia de recomendar isso para ela. Quando ela efetuou a compra numerário por produto, houve a segunda compra. Eu primeiro comprei a ideia. Vocês aí estão comprando ou não o que eu estou dizendo. Vocês são os meus compradores. E eu aqui estou fazendo de tudo para que vocês comprem o que eu estou falando. Por isso que marketing deve ser subordinado a vendas, porque marketing é uma série de técnicas, uma série de atividades que vão levar a pessoa a sentir vontade de comprar. E quando ela compra, e a gente não precisa empurrar, não precisa forçar a venda, aumenta a chance de haver a recompra. Então, marketing está sempre dando apoio a vendas
E vendas é a essência de tudo, porque no fim do dia tudo é vendas. Marketing é satisfação. E eu brigo muito com o pessoal que sustenta que marketing é encantamento. Eu resisto muito à ideia de fazer o cliente ficar encantado, porque na base da relação de troca está a satisfação. Tudo que uma pessoa quer quando vai comprar um produto ou um serviço é ser satisfeita nas suas necessidades e nos seus desejos. Hoje em dia se fala muito em dor, e isso me dói um pouco, porque não é dor exatamente que a gente procura encontrar no cliente em perspectiva, ou o grupo onde a gente está tensionando vender. Na verdade, esse ensino é mais antigo, por isso que eu digo que eu estou fazendo uma aula de marketing de raiz, porque desejos e necessidades exprimem melhor do que dor, porque as pessoas são movidas ou por desejos ou por necessidades. Se a gente for lá na pirâmide de Maslow das necessidades, a gente vai ver que muitas vezes em algum daqueles degraus tem a razão pela qual alguém se interessa por um produto, por um serviço. E aquilo ali é necessidade. Quando a pessoa tem uma série de frustrações e com talvez aquela comprinha ela atenue um pouco a sua decepção com algo, a sua frustração com outra coisa, ela está manifestando um desejo de comprar. Ou se é um sonho, alguma coisa que a pessoa sempre quis e agora pode comprar, aquilo é desejo. Então eu prefiro falar necessidades e desejos do que dor, porque nem sempre a gente está sentindo dor. Por isso que eu coço a cabeça. Eu acho que a gente sente vontade, e vontade é ou desejo ou necessidade. E por isso eu insisto tanto em dizer que marketing é satisfação. A gente não pode perder tempo pensando em encantar clientes se a gente ainda não esgotou toda a discussão internamente sobre como e quando e de que maneira o cliente fica satisfeito. Porque a satisfação é que leva a pessoa a sentir vontade de repetir a compra ou recomendar, porque recomendando, outra pessoa comprando, há a recompra. Então, eu resisto muito à ideia de fazer programas de encantamento ao cliente. Por quê? Porque não adianta a gente dar um brinde especial se no básico do produto ou do serviço o cliente não está sendo satisfeito em suas necessidades ou em seus desejos. Então por isso que eu falo que encantamento é algo para fazer muito depois. E eu vejo muitas empresas gastarem muitas horas discutindo como encantar o cliente. E eu tenho obsessão, e a minha vida inteira foi assim, eu reuni as minhas equipes para a gente discutir como satisfazer os clientes. Porque é na satisfação que existe a recompra. E todo o processo de marketing é desenvolvido para que o cliente saia satisfeito. Eu duvido que alguém assistindo esta aula vai dizer: ah, a aula que mudou minha vida, estou encantado. Não. Quem está me assistindo vai ficar ou satisfeito, ou mais ou menos, ou insatisfeito. Ou seja, a gente não se refere a algo que eu fiquei encantado quando eu comprei algo, ou eu fiquei encantado quando eu adquiri aquele produto. A gente não fala assim. A gente diz assim: gostei muito, valeu a pena, saiu barato. É raro a gente dizer isso, saiu barato, porque a entrega foi além da promessa. Em geral, a promessa vai além da entrega, a gente fica frustrado e a gente não compra de novo, e aí não há marketing, porque não há recompra. Então, eu insisto em dizer que a gente tem que ter obsessão em satisfazer clientes. Por quê? Porque o cliente satisfeito provavelmente pode vir a comprar de novo da gente. Eu digo provavelmente porque nós estamos vivendo uma outra era. Uma era onde há uma explosão de opções. E nessa explosão de opções, a gente não sabe se a gente vai conseguir, mesmo satisfazendo o cliente, fazer com que ele volte a comprar da gente. Agora, se ele voltar, pode ter certeza que o marketing foi bem feito e ele ajudou nas vendas.
por que é tão difícil se vender e fazer marketing hoje em dia? É que a gente vive uma outra era. Já faz algum tempo eu criei uma tese para explicar essa mudança do século XX para o século XXI em termos de competitividade, de complexidade de vender. E é muito simples. No século XX, eu faço um gesto assim, ó, havia poucas opções, pouca ou nenhuma opção em qualquer segmento de atividade. Haviam poucos médicos, às vezes tinham cidades que nem médico via, tinha que ir numa outra cidade, faculdades só nos grandes centros. Muitas vezes no século XX, a gente comprava até de quem a gente não gostava, por falta justamente de opção. No século XX, havia poucos advogados, poucos dentistas, poucas empresas de construção, poucos palestrantes, poucos professores, ou seja, a gente não tinha quase nenhuma opção. A gente comprava muitas vezes de alguém ou de alguma empresa por falta de opção. Como eu sempre fiz pesquisa de comportamento e eu continuo sendo um pesquisador, eu notei que na virada do século surgiu um fenômeno comportamental do plano sentimental, afetivo, amoroso, que foi a troca do namoro e da conquista para o ficar. E eu criei uma tese, a Era do Ficar, que fazia uma contraposição ao que era o século XX. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Porque no século XX, como eu já falei, havia poucas opções na noite também. Para a gente conquistar alguém era muito complexo, e eu brinco que a gente saía na noite com um plano A em vista e no máximo um plano B, muito abaixo do nível do plano A, porque também na noite havia pouca opção. Eu provoco nas minhas palestras, eu digo assim, nesse momento, muita gente ri, eu digo, quem aí já não, no final de noite, não recorreu a um plano B? Né? E todo mundo ri, eu ainda digo assim, pode ter sido o plano B de alguém que está casado até hoje. Mas na verdade, compra e venda no século XX, muito parecido com conquistas amorosas no século XX. Por quê? Poucas opções. E também porque o século XX tinha um mantra básico batendo na nossa cabeça: formação de vínculos sólidos e duradouros. No plano sentimental, afetivo, amoroso, a gente tinha que conquistar, se apaixonar, namorar, noivar, casar e viver feliz para sempre. Ou seja, algo bem complexo de se imaginar hoje, a gente era levado, instado, né, pelo século XX e pelo seu mantra básico de formação de vínculos sólidos e duradouros a formar vínculos para sempre. E na questão de compra, por exemplo, na relação business to business, que é uma empresa vender um produto para outra empresa, um serviço para outra empresa. Lá no século XX, era tão comum compradores e vendedores ficarem tão amigos que muitas vezes viravam compadres. Um virava padrinho do filho do outro. E isso é porque, de novo, poucas opções e um mantra básico de formação de vínculos sólidos e duradouros que martelava a cabeça de todo mundo. E isso, eu fiz uma mescla entre comportamento sentimental afetivo e comportamento de compra, porque no século XX era assim. O que aconteceu na virada do século? Comecei a perceber que começar a explodir opções em qualquer segmento. Obviamente a internet potencializou isso tudo. Mas essa minha explicação já é do início do século, ou seja, faz 15 anos que eu falo isso. E isso está se agravando cada vez mais. Agora com e-commerce, então, a coisa explodiu de vez. Mas lá, sei lá, 12 anos,
nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu começava a dizer, olha, tem um comportamento aí de compra diferente do comportamento tradicional do século XX. Por quê? Porque não é só a explosão de opções que está mudando o comportamento das pessoas. Não tem mais agora, no século XXI, só um mantra básico como era no século XX, que era a formação de vínculos sólidos e duradouros. Agora a gente está ouvindo muitas mensagens que são bem diferentes de formação de vínculos sólidos e duradouros. No século XXI, a gente começou a ouvir você é poderosa, você merece, chute o balde, saia do armário, a fila anda, ou seja, não mais uma ideia de formar vínculos, mas sim uma ideia de empoderamento, não só de mulheres, mas de qualquer pessoa, ou seja, empoderamento do comprador, do cliente, do consumidor, em que ele pode escolher o que ele quiser, porque tem muitas opções, porque ele não precisa mais formar vínculo sólido e duradouro com ninguém, e também porque, olhando em volta, todo mundo está fazendo isso, não é mesmo? E aí, foi bem divertido para mim que eu, como especialista em marketing, comportamento, eu era convidado para participar de muitos debates, de eventos que tinham 2, 3 palestrantes, e o CRM, né, Customer Relationship Management, né, gestão do relacionamento com a clientela, traduzindo assim, mal e porcamente, o CRM estava cada vez crescendo mais. E eu ia para os eventos e pedia, pelo amor de Deus, me coloquem para ser o último a falar. Não que eu queria ser a apoteose do evento, não, é que se eu começasse a falar no início do evento, eu seria apedrejado, porque eu dizia já no início do século, acabou a fidelidade, não existe mais fidelidade de compra. Está muito mais difícil vender porque a gente não vive mais numa época de formação de vínculos sólidos e duradouros, onde não há quase concorrência e todo mundo olha para o lado e vê que todo mundo se comporta assim, formando vínculos sólidos e duradouros, e inclusive comprando de gente que não gosta. E nós estamos vivendo uma outra época, porque agora o que não falta são opções e acabou a fidelidade. E quando eu falava isso nos eventos, queriam me apedrejar. Mas o que se vê cada vez mais no século XXI é essas outras mensagens dizendo experimente outro, e principalmente uma que eu gosto de pontuar nas palestras, nas minhas aulas, que é, eu faço assim esse gesto, ó. Hoje há tantas opções, não é mesmo, que olha só, mesmo bem servido, experimente outro, não dá nada, porque olhando em volta, todo mundo está fazendo isso. Tanto no comportamento de compra, como no comportamento sentimental afetivo. Eu não estou dizendo com isso nem que é melhor, nem pior que no século XX. Eu apenas gosto de pontuar, de marcar a presença de que hoje nós estamos vivendo uma época diferente. E eu criei uma expressão que é a era do ficar. Ou seja, a gente não mais se apaixona, namora, fica noivo, casa e vive feliz para sempre com produtos, marcas, pessoas, ideias e empregos. Hoje a gente apenas fica, porque tem muita opção e porque o mundo mudou. E a gente olha em volta e vê que está todo mundo pulando a cerca do comportamento de compra, ok? Para não ficar uma coisa muito pesada nessa minha aula. Mas a era do ficar, ela muda o jeito das empresas olharem o mercado. Por quê? Porque quanto mais se fala em fidelidade, mais eu digo, mas que fidelidade? Nós somos diferentes. Isso não é uma exclusividade das novas gerações. Qualquer pessoa hoje é um consumidor completamente diferente do que era no século XX. Quem viveu nas décadas de 80 e 90 como adulto sabe que a gente não tinha opção. E a gente principalmente não tinha acesso à informação. Porque o que a internet fez, e a internet assina embaixo da minha tese de A Era do Ficar, o que a internet fez foi trazer informação para qualquer pessoa que quer comprar qualquer coisa. E no momento que a pessoa que compra fica melhor informada, ela inverte
o eixo de quem é mais importante no processo de compra e venda. Porque no século XX, como a gente não tinha informação a respeito do que queria comprar e quem detinha mais informação no processo era quem vendia, o planeta da relação era o vendedor e o satélite era o comprador. Ou seja, não digo que fosse mais fácil vender, mas era menos difícil comparado com hoje. E hoje, em função de ter acesso à informação, muitas vezes quem compra já sabe mais a respeito do que quer comprar do que aquela pessoa que está sendo paga para vender. Ou seja, inverteu agora. Quem é planeta é quem compra e quem é satélite é quem vende. E não se esqueça que tem vários satélites, né, concorrendo, ou seja, nesta era do ficar, nunca foi tão mais importante se fazer um bom marketing, porque marketing é satisfação, marketing é recompra, e mesmo que a pessoa desenvolva um programa de encantamento, é muito difícil fazer com que o consumidor, o cliente, o comprador, fique olhando só para o seu produto, serviço, sua marca, sua empresa. Então, numa era em que acabou a fidelidade, a gente tem que focar e tem que ser obsessivo em satisfazer, porque mesmo satisfazendo o comprador, o cliente, o consumidor, a gente não garante que ele volte. Mas satisfazendo, a gente aumenta as chances que ele volte e que, assim, ele não vai ser fiel. E eu costumava usar um exemplo que já saiu de moda, porque a expressão saiu de moda, mas ele é bom para explicar. A gente pode criar uma outra expressão, mas a expressão rolo, há uns 10 anos, era ótima para explicar uma faixa de relacionamento sentimental, afetivo, amoroso, que era assim, ó, por exemplo, uma menina que fosse numa festa e ficasse com 4 rapazes. Na outra festa ela ficava com 5 pessoas, vamos deixar mais moderna a explicação. E numa outra festa, que fosse uma rave, mais de after hours, ela ficasse com 9 pessoas. 3 pessoas ela repetiu nas festas, nas 3 festas que ela foi. Então assim, aquele que ela ficou na primeira festa que nunca mais ficou, é um ficante, um mero ficante. Namorado, ela não, ou namorada, ou namorade, né? Ela não arranjou nenhum, e nem buscou, quer dizer, ela não está namorando ninguém. Mas ao cabo dessas 3 festas, 3 pessoas, ela ficou nas 3 festas. Essas 3 pessoas, ela já criou um pouco mais de conhecimento a respeito delas, que não dá para chamar de um mero ficante. Mas, obviamente, não vai se chamar de namorado, porque não criou vínculo como os vínculos do século XX. Então, eu chamava essa pessoa de rolo, né, essas 3 pessoas. E eu brincava, eu provocava. Eu falo de maneira divertida, engraçada, mas eu falo sério. Eu dizia para as empresas, ó, você não vai mais ter, principalmente nos eventos de CRM, de fidelidade do cliente, ou de encantamento do cliente, eu dizia, você não vai ter mais um cliente fiel a ponto de dizer que você está namorando ele, está casado com ele. E você não pode também ser jogado assim na vala comum e ser um mero ficante do seu cliente, consumidor ou comprador. O que você tem que almejar sempre é que quando o cliente pensar em comprar algo que você venda, que você faça parte daquele seleto grupo de 3 opções que ele sempre vai pensar na hora de comprar o que você vende. Então, o que você tem que almejar não é casar com o cliente, porque não se casa mais com cliente nenhum no século XXI, porque nós vivemos a era do ficar. O que você tem que almejar é virar rolo e fazer parte daquele seleto grupo. Por isso que é tão complexo hoje vender qualquer coisa, até uma ideia. O que eu estou tentando vender para vocês, né, é mais difícil hoje porque nós temos mais opções, tem mais canais de informação martelando a cabeça da gente, a internet explodiu o número de opções e a gente não vai conseguir mais criar vínculo como criava no século XX. Então a gente tem que fazer parte do seleto grupo, que aquela pessoa sempre vai pensar em você e colocar no seleto grupo para você ter continuidade em vendas. Resumindo, marketing e vendas.
Marketing deve estar contido na área comercial. Vendas é maior que marketing. Marketing é uma série de técnicas que levam o consumidor ao produto ou o produto ao consumidor. E marketing é recompra. Não basta a gente fazer a pessoa comprar uma vez. Ela tem que ficar satisfeita para sentir vontade de comprar novamente. E recompra é baseado em satisfação. E está cada vez muito mais complexo comprar qualquer coisa hoje, porque hoje nós estamos vivendo a era do ficar. E a gente fica completamente confuso porque há muitas opções. E não existe mais aquele mantra básico de comportamento, de formar vínculos sólidos e duradouros para o resto da vida. Hoje nós vivemos a era do ficar, porque hoje a gente não cria mais vínculo. Então, marketing e vendas é muito mais complexo e a gente tem que estudar sempre a base, a raiz do estudo de marketing e do estudo de vendas, porque não adianta ficar falando coisas mirabolantes se a gente não entende basicamente de mente e coração de quem compra. Aí está o segredo de tudo. Espero que tenham gostado da minha aula de marketing e vendas. Dado Schneider. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.